greve geral em São Paulo, 1917. Em 1917, quando mulheres e crianças labutavam até 16 horas diárias, irrompeu em São Paulo a primeira grande luta operária brasileira, dirigida por anarquistas. Como começou, quais suas conquistas e atualidades. Para o dia 28 de abril de 2017, está marcada uma greve geral em todo o Brasil. A reforma da Previdência e o projeto de terceirização proposto pelo governo Michel Temer e apoiados pela maioria do Congresso Nacional motivaram sua convocação por parte dos sindicatos centrais e sindicais e movimentos sociais. Ainda não se sabe a amplitude que terá a greve, mas sua necessidade é indiscutível. Há 100 anos, em julho de 1917, eclodiram greves capitaneadas por anarquistas na cidade de São Paulo, que culminaram em uma greve geral que paralisou a capital, espalhando-se depois pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. A chamada greve anarquista de 1917 foi considerada a primeira greve geral do Brasil. Ao longo de meados do século XIX até a década de 1910, as primeiras greves se restringiam a categorias isoladas de operários da embrionária indústria brasileira. A partir da abolição da escravatura de 1888, os pequenos e grandes empresários da época passaram a utilizar mão de obra estrangeira e assalariada para substituir os escravos. Os estrangeiros, na maioria italianos, portugueses e espanhóis, deixavam sua terra natal em busca de oportunidades para fugir da pobreza e de eventuais perseguições. Traziam consigo as ideias que começaram a dominar o pensamento europeu a partir da Revolução Francesa, de 1789, entre elas as de liberalismo, socialismo, comunismo e anarquismo. Foi nesse contexto de intercâmbio cultural que floresceram, no seio da nascente classe trabalhadora brasileira, os conceitos de sindicato, direitos trabalhistas, lutas de classes, livre mercado e etc. Nesse período, não havia no país uma legislação que protegesse ou garantisse direitos aos trabalhadores. Apenas leis avulsas que tangenciavam a questão trabalhista. Na cidade de São Paulo, por exemplo, trabalhava-se nas fábricas de 11 a 16 horas por dia, e a maior parte da mão de obra era composta por mulheres e crianças. A exploração intensiva do trabalho e o emprego de mão de obra feminina e infantil propiciava grande margem de lucro ao empresariado emergente. No entanto, a prosperidade da burguesia industrial não se refletiu em melhorias nas condições de trabalho insalubres enfrentadas pelo operariado. Greves ou reivindicações trabalhistas eram encaradas pelo governo e pelas classes dominantes como caso de polícia. Assim, além das jornadas de trabalho extenuantes e das condições precárias do trabalho, operários, mulheres, crianças, imigrantes e ex-escravos que trabalhavam nas fábricas ainda tinham que suportar o alto custo de vida e a miséria que se alastrou pelo Brasil durante a República Velha. Em escala internacional, as grandes potências se digladiavam na Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, pelas conquistas territoriais na África e na Ásia. Enquanto isso, o México, em 1910, e a Rússia, em 1917, deram início a revoluções que marcaram profundamente o século XX e repercutem até os dias de hoje, colocando em evidência temas como reforma agrária e reforma urbana, nacionalização, coletivização, justiça social,
direitos trabalhistas. Alguns desses conceitos defendidos por Edgar Leo Roth, tipógrafo e jornalista brasileiro que fundou os jornais Terra Livre, A Lanterna e A Plebe, para disseminar suas ideias anarquistas e as reivindicações do operariado. Inspiradas nessas ideias, formaram-se as ligas operárias em diversos bairros de São Paulo. As ligas consistiam em conselhos de operários que se organizaram em defesa de seus interesses coletivos. Como paradigma desse tipo de organização, sobre o influxo da Internacional Socialista, podemos citar os conselhos de bairro surgidos na Comuna de Paris em 1871 e os sovietes russos das primeiras décadas do século XX. O ponto de partida para a greve geral foram as greves parciais por aumento salarial e melhores condições de trabalho, que se espalharam por São Paulo nos meses de maio e junho de 1917, tendo apoio de parte da grande empresa e, sobretudo, da empresa anarquista. Na paralisação de 9 de julho do mesmo ano, na fábrica Maria Ângela, a intervenção. A fim de manter a unidade do movimento grevista, formou-se um Comitê de Defesas Proletárias, CDP, tendo como um dos líderes Edgar Leo Roth. Diante do aumento da repressão policial e da falta do acordo entre operariado, patronato e governo, uma comissão composta por membros de imprensa tomou a frente de negociações, com a participação do CDP. Em 16 de julho, foram firmados acordos que atendiam parcialmente às reivindicações dos operários, entre elas um incremento salarial de 20%, a liberdade de associações sindicial e não demissão dos grevistas. Embora os acordos não tenham sido totalmente cumpridos e muitos dos militantes anarquistas fossem presos e expulsos do país de modo arbitrário, a greve geral de 1917 despertou nos operários a consequência de pertencimento a uma classe, a classe trabalhadora, a organização dos trabalhadores em sindicatos, federações e confederações sindicais. Desde então foram cruciais para as conquistas políticas, sociais e trabalhistas nas décadas subsequentes. Como fruto dessas lutas, a pressão popular, Getúlio Vargas sancionou em 1943 a consolidação das leis do trabalho CLT. Entre os objetivos de Vargas estava uma política de conciliação de classes, visando atender a partes e as demandas dos trabalhadores sem que isso prejudicasse demasiadamente os interesses dos empresários. Outros objetivos eram manter sob controle estatal a atividade dos sindicatos, submetê-los financeiramente à tutela do Estado e das normas restritivas do Ministério do Trabalho. Tais medidas, somadas à intensa vigilância e à repressão das polícias políticas, foram minando aos poucos nesse período o movimento sindical, que só retornaria com força durante o governo de João Goulart, em 1961-1964, apresentando novas configurações. A ditadura civil-militar
instaurada a partir de 1964, fortaleceu e ampliou os mecanismos de controle e repressão concebidos na era Vargas. Assim, as grandes greves de Contagem e Osasco de 1968 foram sufocadas pelos militares e serviram, junto com outras motivações, para decretar o Auto Institucional número 5, A15, somente a partir de 1978, com as greves dos metalúrgicos do ABC Paulista, o movimento sindical voltou a influir de modo decisivo nos avanços da classe trabalhadora e nos rumos da política nacional. De 1917 até os dias atuais, existiram e ainda existe inúmeras disputas dentro dos grupos da esquerda entre os governantes para domesticar os sindicatos ou monopolizar a organização dos trabalhadores de forma oficial e legalista. No entanto, a história tem mostrado que os viés institucional dos sindicatos oficiais, reconhecidos por governos e liberados muitas vezes por pelegos, não trazem reais benefícios à classe trabalhadora. Por outro lado, as ligas de bairro, as comissões internas de fábrica, as organizações por local de trabalho, o LTS, a participação expressiva das mulheres nas paralisações e a atuação dos sindicatos em sintonia com os trabalhadores do chão de fábrica, sem domínio absoluto de uma culpa sindical, demonstram que a greve geral anarquista de 1917 tem muito a ensinar sobre a realidade atual. Foi essa modalidade de trabalho orgânico subterrâneo que tornou possível as greves de Contagem e Osasco em 1968, no auge da repressão do regime militar. Foi o trabalho orgânico de resistência com a liderança na clandestinidade que permitiu aos metalúrgicos do ABC Paulista se manifestarem por seus direitos e abrirem caminho para a redemocratização do país nos anos 1980. A meu ver, a abrangência e a legitimidade da greve geral programada para 28 de abril de 2017 dependem essencialmente dessa forma de organização autêntica por local de trabalho através do convencimento e da conscientização de que trabalhadores rurais, urbanos, servidores públicos, prestadores de serviço e todos os outros fazem parte de uma mesma classe trabalhadora, detentora de direitos e deveres que precisam ser respeitados por empregados, empregadores e governos. Portanto, abril de 2017 deveria prestar homenagem ao ensinamento de julho de 1917. Deveria mostrar que as decisões arbitrárias da oligarquia política e econômica que tomou o poder na figura de Michel Temer e seus asseclas não serão toleradas pela maioria da população formada por trabalhadores e não por patrões. A ditadura civil-militar, instaurada a partir de 1964, fortaleceu e ampliou os mecanismos de controle e repressão concebidos na era Vargas. Assim, as grandes greves de Contagem e Osasco de 1968 foram sufocadas pelos militares e serviram, junto com outras motivações, para decretar o Auto Institucional número 5, A15, somente a partir de 1978, com as greves dos metalúrgicos do ABC Paulista, o movimento sindical voltou a influir de modo decisivo nos avanços da classe trabalhadora e nos rumos da política nacional. De 1917
Até os dias atuais existiram e ainda existe inúmeras disputas dentro dos grupos da esquerda entre os governantes para domesticar os sindicatos ou monopolizar a organização dos trabalhadores de forma oficial e legalista. No entanto, a história tem mostrado que os viés institucional dos sindicatos oficiais, reconhecidos por governos e liberados muitas vezes por pelegos, não trazem reais benefícios à classe trabalhadora. Por outro lado, as ligas de bairro, as comissões internas de fábrica, as organizações por local de trabalho, o LTS, a participação expressiva das mulheres nas paralisações e a atuação dos sindicatos em sintonia com os trabalhadores do chão de fábrica, sem domínio absoluto de uma culpa sindical, demonstram que a greve geral anarquista de 1917 tem muito a ensinar sobre a realidade atual. Foi essa modalidade de trabalho orgânico subterrâneo que tornou possível as greves de Contagem e Osasco em 1968, no auge da repressão do regime militar. Foi o trabalho orgânico de resistência com a liderança na clandestinidade que permitiu aos metalúrgicos do ABC Paulista se manifestarem por seus direitos e abrirem caminho para a redemocratização do país nos anos 1980. A meu ver, a abrangência e a legitimidade da greve geral programada para 28 de abril de 2017 dependem essencialmente dessa forma de organização autêntica por local de trabalho através do convencimento e da conscientização de que trabalhadores rurais, urbanos, servidores públicos, prestadores de serviço e todos os outros fazem parte de uma mesma classe trabalhadora, detentora de direitos e deveres que precisam ser respeitados por empregados, empregadores e governos. Portanto, abril de 2017 deveria prestar homenagem ao ensinamento de julho de 1917. Deveria mostrar que as decisões arbitrárias da oligarquia política e econômica que tomou o poder na figura de Michel Temer e seus asseclas não serão toleradas pela maioria da população formada por trabalhadores e não por patrões.